Como abrir uma loja física de alimentos naturais para pets. Essa é a nossa aula de encerramento da nova turma, das inscrições da nova turma da comunidade Chef de Animale. Já que somente até hoje, daqui a pouquinho, às 19h59, você pode tomar a decisão que pode, de fato, mudar a sua vida para muito melhor, que é trabalhar com algo que é muito gratificante, que nos traz muito prazer em um mercado promissor, em ascensão e principalmente priorizando sempre a saúde dos nossos melhores amigos. Então aproveito também para dar as boas-vindas para os novos alunos que ao longo dessa semana foram entrando e dizer que ainda, por mais que falte pouco tempo, dá tempo, porque até agorinha mesmo tem gente fazendo as suas inscrições. A gente gosta de deixar as coisas para cima da hora, não é mesmo? E também final de semana, agora a gente tem um tempinho a mais de colocar a nossa cabeça, né, estudar, se dedicar também à confeitaria pet, ao estudo dos alimentos naturais para pets. Então sejam muito bem-vindos, eu tô muito feliz, eu e a Carol, né, de poder realmente, né, compartilhar com vocês tanta informação bacana, porque nós preparamos tudo isso com bastante carinho, a gente espera que possa ajudar de fato a cada um de vocês com cada tema que a gente escolheu para as nossas aulas. Então, nada melhor do que encerrar falando, né, sobre como abrir uma loja física. E eu quero compartilhar como é que foi com a gente, quais são as mudanças, quais são as legislações, o que a gente tem que seguir, o que depende de cada órgão, né? Para tentar esclarecer um pouquinho mais. Então, assim, eu tenho certeza que abrir uma loja física é o sonho de muitas pessoas. E que essas pessoas estão produzindo ou nas suas casas ou em uma cozinha que não é uma loja física, né? Porque hoje, a partir de 2021, na verdade, com a portaria 196, nós conseguimos fazer produções até mesmo caseiras, né? O próprio mapa na portaria 196 identifica ali as produções de comidas caseiras para pets. Inclusive, no novo relatório de envio de produção do mapa também temos, né, considerado as produções de cozinhas industriais e caseiras. Então, gente, é pra gente ter ideia do tamanho que o mercado tá tomando, esse mercado, né? Porque a alimentação animal engloba tudo, alimentação até mesmo de animais de produção, né? E a alimentação de animais de companhia, é claro que a grande maioria, né, se trata de ração ou petiscos industrializados. Agora, esse nicho de mercado dos alimentos naturais, da alimentação natural, dos petiscos, da confeitaria pet, está ganhando uma força tão significativa, né, que nós temos ela considerada já na legislação. Gente, isso é fantástico, isso é algo assim, como eu falei, engloba muita coisa. A parte de alimentação animal do mapa engloba muita coisa e todo mundo tem que seguir a mesma legislação, né? Seja eu uma pequena empresa ou seja eu uma grande fábrica, indústria de ração, né? A mesma legislação que a gente tem que seguir, não tem isso de produto artesanal, como existe nos humanos, não tem isso de legislações facilitadas, porque nos humanos, quem faz a legislação de quem vende docinho, de quem vende na praia, né, é a vigilância sanitária. E na alimentação animal isso não acontece, é somente um mapa, né, uma fiscalização federal. Então a gente precisa ter noção disso para justamente valorizar o nosso mercado e ver o quanto ele está tomando força. Então hoje em dia as pessoas conseguem produzir em casa o que não acontecia em 2013, porque quando a gente abriu, gente, a gente quase era obrigado a ter um espaço físico, né? Não necessariamente uma cozinha aberta, uma loja, como eu estava comentando, né, já que a gente tá falando dessas diferenças, mas a gente tinha que já ter um espaço alugado, a gente tinha que já ter as plantas todas desenhadas, a gente tinha que já ter todos os equipamentos lá, né? Então imagina, pra gente começar a ter que fazer isso, né? E a gente encarou isso porque a gente tinha muita certeza de que o nosso negócio ia dar certo. A gente já conseguia nosso registro, né? Porque a gente seguia com tudo que a legislação pedia, mas era uma burocracia realmente muito grande. Tanto que demorou
meses, né, pra gente dar entrada no mapa. Ainda a gente tinha que corrigir coisas, porque a contabilidade não sabia informar, o Sebrae não sabia informar em relação à atividade, em relação a nome no contrato social. Tudo isso, gente, todos esses detalhes eram muito mais complexos, né? Então a gente já teve que pagar, por exemplo, lá quando a gente tava abrindo, que a gente não tinha verba nenhuma, eu lembro muito disso, porque nos custou muito. A gente teve que pagar R$ 1.000 e poucos para uma alteração de contrato social só pra gente precisar colocar indústria no nome, porque o mapa pedia que na razão social tivesse a identificação de que aquilo era uma fabricação de alimentos, né? Então, assim, gente, só isso também já aumenta nosso imposto, né? Tem um monte de coisa, um monte de investimento que teve que ser feito pra gente só, simplesmente assim, ser autorizados a trabalhar. Hoje não é assim que funciona. Hoje, nós estamos livres dessa liberação. Ou seja, a gente não precisa do registro no mapa, a gente não precisa daquele selo mais, né? Que é o mapa nos dando ok, você pode produzir. A gente não precisa mais disso. Nós podemos produzir por conta amanhã, se a gente quiser, né? Então, em um dia você já consegue fazer a produção. Porém, é lógico, gente, né, que existem várias exigências. E essa exigência, por exemplo, o mapa, que eu tava falando da diferença, né, das fiscalizações, o mapa, ele pede assim, você precisa de um alvará sanitário, ok? E o alvará sanitário, quem vai te dar é a prefeitura da sua cidade, é a vigilância sanitária. Então, nós temos que levar em consideração as legislações municipais também. E nós já nos deparamos com diversas situações assim com os nossos alunos, né? Algumas cidades, eles não conseguiram tirar na localidade que eles queriam o alvará sanitário. Em outras, era completamente permitido e aceitável que você tivesse, por exemplo, o mesmo local de produção humano, sendo que com carga horária, né, diferente, então a produção de humanos de dia para pets à noite, né? Isso são exemplos reais que aconteceram, né, conosco ou com os nossos alunos e que nós podemos compartilhar aqui para tentar ajudar vocês. Então, assim, gente, para essas legislações não tem como eu falar, né? O que eu posso falar é o que o mapa pede e o que você precisa ir atrás. Então, você precisa ir atrás do alvará sanitário, do alvará da licença, gente. Isso aí não é exclusivo para alimentação animal, não, tá? Qualquer empresa precisa ter seu alvará, tá? Então, é claro que como se trata de produção, tudo acaba sendo, né? Como eu falei, paga mais imposto, enfim. A gente tem que seguir legislações específicas, principalmente nessa parte fiscal, então estar muito bem orientados, com contabilidade e tudo mais. Daí, a gente vai regularizando a nossa empresa, que é juntando todos esses documentos, porém já trabalhando. Essa é uma grande diferença, né? Porque a gente pode capitalizar em pouco tempo, traçar uma estratégia, um plano de ação. E aí é exatamente isso, gente, que a gente fala para os nossos alunos. Eu não tô escondendo nada aqui, né? Traçar um plano de ação, traçar uma estratégia que você não deixe de continuar regulamentando a sua empresa e, lógico, de acordo com o seu crescimento. E, gente, assim, pode até parecer, ai, meu Deus, daí eu vou começar a ganhar um dinheiro, vou ter que investir no processo legal. Gente, não tem nada melhor do que você dormir com a cabeça no seu travesseiro, de que nenhum fiscal vai vir te atormentar e de que você não vai, no meio da loucura da sua empresa, ter que correr atrás de regulamentação, porque isso, gente, é perrengue. Mesmo nós, regulamentados e de acordo com a legislação, já passamos por várias coisas assim, né? De no meio lá ter que parar tudo e correr atrás de algum documento, de alguma burocracia. Então, isso aí não é perda de, né, retrabalho e tudo mais. Então, sempre façam isso no começo. E como a legislação está dessa forma hoje, muitas pessoas optam por começar dentro de casa, começar em uma produção, né, alugar cozinha, tem algumas formas aí, né, que a gente vê as pessoas fazendo. E temos muito mais liberdade. Nós, por exemplo, não podemos ser MEI, né, porque o MEI não tem atividade de produção de alimentos para pets. Então, nós temos que ter um ME, né, uma categoria ali do Simples Nacional, para que a gente esteja, de fato, regulamentado. Mas você pode começar tendo um MEI e fazer essa migração aos poucos, né? Mas é muito importante que esteja claro que nós saibamos aí quais são as nossas demandas e responsabilidades nesse sentido.
E para abrir, então, uma loja física, né? Às vezes você está começando e já quer começar abrindo uma loja física, o processo acaba sendo o mesmo, né? Que a gente fez lá em 2013, mas sem a obrigação de você ter que pedir pro mapa e esse registro antes de começar as atividades. Então, nesse espaço físico, é lógico que você vai ter que ver as condições, né? Do local, todas as reformas que você vai ter que fazer, adequar o seu fluxograma de produção, e é aí que entra o papel do responsável técnico, né, que vai nos orientar. E existem também consultorias, né, nesse sentido, que vai nos orientar, porque às vezes eu era veterinária, que era o chefe de cozinha, então a gente tava no ramo, né, mas às vezes você não tem nenhum conhecimento técnico e você precisa desse respaldo. E, gente, pagar responsável técnico não é cumprir lei, não é pagar por uma assinatura. Se você estiver pagando só por uma assinatura, você está perdendo dinheiro, né? É pagar para soluções dentro do problema da sua empresa, para te dar o respaldo técnico e a segurança que o seu cliente merece, certo? Como que a gente vai fazer tudo isso sem ter um acompanhamento técnico? Beleza, eu tô aqui, né, na comunidade para passar todo esse passo a passo, para pegar na mão de vocês e falar, ó, faz isso, faz aquilo, faz assim. Mas eu não posso ser responsável técnico de vocês. Eu não posso me responsabilizar, porque o RT, ele se responsabiliza civil e penalmente, né, por um problema do estabelecimento, é o dono e o RT que se responsabilizam por aquilo, né? Então eu não tenho como me responsabilizar, assinar, acompanhar a produção, a qualidade do produto de cada um. Então isso é responsabilidade de cada empresa, tá? Isso é muito importante falar aqui também. E daí, gente, até a Carol pode dar mais dicas que eu nessa parte de escolha de equipamentos. Os nossos alunos estão cansados de saber disso tudo, né? Porque a Carol já falou muito disso. Mas porque, assim, você tem que fazer decisões inteligentes, né? E você não precisa. Às vezes as pessoas se surpreendem que você não precisa começar com grandes investimentos. A gente mesmo não começou com grandes investimentos, né? Porque o que você precisa é o básico. Nós somos indústria, mas nós trabalhamos com fogão, com forno, né? E daí as decisões inteligentes justamente vêm daí. Você tem que saber qual vai ser o seu preparo, saber qual vai ser o produto que você vai vender, para justamente, né, saber volume, saber tamanho que você vai comprar. Porque eu já vi pessoas, por exemplo, falando: ah, não, mas eu vou produzir biscoito para cachorro, então eu vou fazer muito biscoito para cachorro, eu vou comprar um forno gigante. Só que daí não consegue nem preencher o forno gigante nas primeiras encomendas. Então, muitas vezes, vale mais a pena nós termos 2 fornos pequenos. Esse é só um exemplo, né? Ou equipamentos, enfim, qual equipamento? Quem nunca comprou um equipamento achando que seria super útil e no final não foi? Ou deixou de comprar um equipamento que de fato seria super útil e ficou se batendo por muito tempo. Esse também foi casos que aconteceram com a gente. Porque assim, gente, lá no começo, eu entendo vocês, a gente juntava dinheiro assim com muito esforço e a gente tinha que ser muito inteligente na hora do direcionamento desse investimento. Opa, juntamos dinheiro, eu me lembro até hoje, para comprar uma datadora, gente, porque a data era algo que a gente sofria muito lá no começo. Porque assim, ninguém queria escrever data na mão, né? A gente poderia dar um ar muito mais profissional sem datas na mão. E a nossa embalagem não era qualquer data que a gente podia ter. Adesivo não tinha como. A gente tentou até carimbo para embalagens. Investimos em carimbos, vários carimbos, né? Carimbos de nível de garantia, carimbo de tudo, não era só de data. Tá, atrasava o processo, não dava certo, manchava. Gente, vivendo e aprendendo mesmo, né? Até que a gente comprou uma maquinazinha datadora, que, gente, nem era tanto investimento assim, claro que pra gente na época era, né? Mas assim, olha quanto tempo a gente sofreu, olha quanto a gente investiu menos nos carimbos, mais numa solução que depois a gente jogou fora tudo, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente quer tentar pontuar pra vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Betina, sou aluna da comunidade, estou regularizando minha empresa. Essa semana, de 8 meses tentando conseguir viabilidade da prefeitura para abrir no meu endereço. Olha só, gente, que maravilha. E assim, que gostinho de vitória que a gente tem com isso, né?
porque 8 meses tentando conseguir uma viabilidade da prefeitura para autorização. E depois que consegue, valeu a pena? Me compartilha aqui, valeu a pena a espera? Não é uma sensação maravilhosa? Assim, nos motiva a continuar, nos motiva a seguir em frente. Gente, regularizar nossa empresa é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós, pela nossa empresa, para garantir uma longevidade para nossa empresa. Porque essas empresas que permanecem na informalidade eternamente, elas não vão durar, né? Daqui a pouco vai ter uma empresa legal, daqui a pouco o tutor vai fazer uma pergunta que você não sabe responder, vai perder a confiança, né, do seu cliente, do seu produto, dos veterinários que podem te indicar. Então, vale ou não vale a pena, gente? Por favor, me corrijam aqui se eu estiver errado, que eu tô falando besteira pra vocês. Vale muito a pena. Não é sempre que vale a pena a gente ter uma loja física, mas aqui na Chef de Animale, por exemplo, nós fizemos questão de manter a nossa loja física, que já existe há 10 anos, e a nossa produção. Gente, vocês não sabem como é difícil até para nós, né, mantermos 2 locais, 2 empresas, uma filial, uma matriz. Também estamos aprendendo tudo isso, não é mesmo? Porque isso é recente pra gente. Precisamos 10 anos para chegar nesse ponto, mas a gente sempre teve a loja física. Outra coisa, se você vai ter uma loja física, tudo bem, né? Porque tudo vai depender do total que a gente tem para investir na hora e tal, mas assim, prioriza a sua produção. E isso também é exemplo prático que aconteceu aqui na Chef de Animale, que eu não me arrependo, tá? Hoje eu tenho uma loja bonita, feita sob medida, mas antes todo o nosso investimento ia para equipamento, datadora, tudo isso que solucionava a nossa vida, tá? Uma matéria-prima de qualidade, uma matéria-prima nova, algo nesse sentido, sempre foi a nossa prioridade. E como que a gente fez a loja física? Gente, sozinhas. A gente comprava móveis na internet, a gente comprava promoção de luminária, não sei o que. Tudo assim. Então, quem conhecia Chef de Animale antes, sabe, gente, que a loja era uma loja assim, nada atraente, nada comercial, nada que venda. E uma das coisas que eu nunca me esqueço também é como falaram pra nós, né? Na época falaram, gente, a gente tá acostumado a ver o contrário disso. A gente tá acostumado a ver restaurantes lindos, maravilhosos, com mesas, tudo feito sob medida. E lá na cozinha, aquela tristeza. Os funcionários trabalhando sem ar-condicionado. Os alimentos, né, muitas vezes em situações higiênicas não adequadas. Gente, isso pra mim não faz sentido. E realmente é um padrão, né? Principalmente na alimentação humana. Então vocês que ficam falando assim, ai, por que na alimentação pet precisa tudo isso, na alimentação humana não precisa? A gente precisa sim tomar cuidado com a qualidade dos lugares que a gente vai se alimentar, tá? Não pensem que tá tudo liberado, que não acontece caso de intoxicações. E outra, gente, essas intoxicações, porque o pet, na verdade, ele não se intoxica com tanta facilidade, porque a cachorra... Verdade, né? Agora, se acontecer alguma coisa, se tiver um parafuso dentro do seu produto, se tiver qualquer coisa assim, o cliente pode te processar, né? E daí imagina você lá, tendo que regularizar a sua empresa e pagando 10 mil de danos morais pro cliente. Daí não reclama, né? Então quer fazer as coisas certas, faz já desde o começo, gente, investe certo, né? Para de se enganar. Esse é outro erro que eu vejo muita gente cometendo. Não, mas é que eu só faço biscoitinho. Não, gente, produz alimento, precisa de regulamentação, tá? Todo mundo, não existe, pelo menos há até então, legislações de produção artesanal. E daí a loja física funciona. Então, assim, tá? Para abrir um espaço, para abrir um local, você vai precisar buscar bombeiros, tudo aquilo que qualquer local já precisa ter, né? E mais algumas coisas, como as plantas desse local, dessa produção, né? Como a liberação ambiental, e isso também varia muito de estado para estado, de cidade para cidade. É muito fácil de nós conseguirmos isso, porque nós não somos indústrias que despejam efluentes, que precisa tratar resíduo, não, nós somos tipo uma produção caseira, então é fácil de conseguir esse tipo de coisa, né? Nós não temos que ter um monte de comprovação. E com alguém do teu lado, né, com responsável técnico, uma boa consultoria,
você fica tranquilo, porque não é você que vai ter que correr atrás, né, de tudo, de todas essas informações técnicas sozinhos, né? Olha a resposta aqui, assim, estou super feliz, já fiz parceria com a RT, que já está fazendo a parte dele perante a RMB. Olha que beleza, gente, essa escadinha, esse processo. Depois você vai olhar pra trás, que nem eu tô olhando hoje, e vai ver como tudo valeu muito, muito, muito a pena, né? E outra, se você tiver algum concorrente, né, na sua cidade, por exemplo, você já está, com certeza, né, ganhando aí a confiança do mercado muito mais também. Então, parabéns! Olha só, nossa aluna aqui na aula. Gente, a comunidade Chefe de Animal é tão fantástica que hoje é sábado, 6h30 da tarde, e nós temos uma aluna aqui acompanhando a aula. E ela tem todo aquele conteúdo lá na comunidade, mas ela tá aqui nos ouvindo porque sabe, né, que a gente acaba falando dicas, né, uma conversa, um bate-papo, então a gente acaba falando às vezes até alguma coisa a mais do que tem ali na comunidade, né? Então, nós temos vários alunos nos acompanhando e muito obrigado por isso, gente, por estarem aqui comigo e por confiarem tanto no nosso trabalho. Bom, então, gente, resumindo, não adiantava eu fazer um passo a passo, né? Vai na prefeitura, vai no bombeiro, porque são coisas que vai depender muito também do nosso objetivo individual. Eu quero produzir em casa, eu quero ter um espaço, eu quero ter uma loja, eu quero... né? Ah, tem isso também que a gente tem que cuidar. Então, na produção não pode ter animais de estimação. Então, uma loja física precisa estar separada por ambiente, pelo menos, né? E isso é uma coisa, gente, ó, pra quem acha que é impossível provar tudo isso, né, ou colocar isso dentro do controle de qualidade, quando a gente produzia ali na loja, era 50 e pouco, 60 metros quadrados. E era uma entrada só da loja, né? Então, assim, nós, pelo controle de qualidade, tivemos que organizar um fluxo de produção, um fluxo de pessoas, um fluxo de produto, porque tudo isso são planilhas, né, que tá na exigência do mapa. Planilhas não, plantas. Pra comprovar a qualidade daquele produto. Então, como que eu só tenho uma porta e como que eu tiro lixo? Como que eu recebo matéria-prima? Entende? Não posso tirar o lixo no meio da minha produção. Não posso receber uma matéria-prima no meio da produção. Tem uma série de coisas, né, de detalhes aí de controle de qualidade que nós temos que levar em consideração na hora de implantar. Agora, que isso não deixe, né, você escolher um lugar por causa... Ai, não, mas aqui só tem uma entrada. Será que dá? Dá. É possível. Ah, mas aqui é pequeno, eu tenho 30 metros quadrados. Dá? Dá, gente. Tá? Tudo dá. Não existe restrição nesse sentido da legislação. Né? Tudo é possível fazer, desde que atendam as legislações não só do mapa e municipais também aí relacionadas com o que vai variar de cada cidade. Ó, obrigada, amo o curso, é maravilhoso, não existe outro mais completo. Não mesmo, viu? Porque a gente não para de atualizar conteúdo. Ó, a Kelly, nós também, bem-vindas, Kelly, muito obrigada por estarem aqui. O Calvin me desejou feliz Dia das Mães. Ai, obrigada. Hoje foi, né, um final de semana que eu não fui pra chefe, porque eu estava lá nas funções da escola do Pedro, do Dia das Mães. Então, quinta teve apresentação, hoje teve também programação e a gente é super mimada, né, nesse final de semana que deixa a gente muito feliz. Mas é isso, gente. Eu acho que realmente nada de enrolar, nada de encher linguiça. As principais mensagens que eu queria trazer eram essas, que são realmente as que importam, né? Ó, a Kelly falando, já renovamos 2 vezes o curso. A Kelly já é uma veterana da comunidade Chefe de Animal. E o legal é que nós temos um grupo, né? Vários grupos entre os alunos de comunidade. E esses grupos, eles são mixados, né? Então, quando a pessoa entra na comunidade, ela já cai dentro de um grupo, que nesse grupo não é só iniciantes, temos veteranos, temos diversas pessoas de todas as profissões, com todas as histórias, de diversas partes do Brasil, do mundo. E a hora que ela entra ali, ela já se sente acolhida também, não só por nós, por mim e pra Carol, mas pelas nossas maravilhosas alunas veteranas e alunos, né, que ajudam
aí incentivando. Então, às vezes, as pessoas se sentem desmotivadas, compartilham algo lá no grupo, daí já alguém tá motivando, tá mostrando, não desista, isso mesmo. Ou compartilhando informações, como que aconteceu com elas, ou luzes, né, gente? Assim, enfim, é realmente muito fantástico. Só o suporte e só os grupos ali, né, de apoio valem muito, muito. Vale o valor do curso, com certeza. Ó, Mai, não para de colocar conteúdo mesmo, difícil até de acompanhar. Maravilhoso. Mas é que, né, inclusive as atualizações são feitas com base no que os alunos pedem e podem estar faltando, ou pode ser melhorado, né, ou pode ser acrescentado. Sempre tem, gente, que melhorar. Nós, como pessoas, sempre temos como melhorar. A gente sempre tem como melhorar tudo, que já é incrível, sempre tem como ficar melhor. A gente acredita muito nisso e a gente implementou isso também na Chef de Animale e também na comunidade. Não vamos parar, tá? Não vamos parar de colocar atualização. Tem muito planejamento pra frente. Eu já tenho até o final do ano programado de atualizações que a gente tem que escrever, gravar, né? Pra vocês. Então aguardem. Não tem limite de tempo pra renovar, né? Porque quero ficar muitos anos na comunidade. Não tem. Você pode renovar 50 vezes se você quiser. Que se a gente tiver com a comunidade daqui 50 anos, você pode estar com a gente. Muito feliz, gente, muito feliz. Eu fico muito feliz de ver. O índice de renovação da comunidade é muito bom. E é o que comprova, né, que a gente tá no caminho certo e que a gente não pode mesmo parar com essas atualizações, porque são valiosas pra vocês, né? São informações realmente valiosas. Não é só encher de receita. A gente já encheu de receita lá no começo, né? Que é pra poder depois focar aí nos... E mesmo assim, né, o bolo espelhado foi uma receita nova dessa turma, né, que a gente fez aí na sexta-feira a aula, então foi uma receita nova. Então, mesmo assim, ainda tem receitas e técnicas diferentes. E, gente, os alunos são tão proativos, eu amei, eu já compartilhei essa história na live do bolo espelhado, mas eu achei o máximo. Faz umas 2 lives que eu desafio a Carol a fazer o Beef Wellington Pet, né? Porque eu falo, dá pra fazer qualquer coisa, a gente comenta sobre esse assunto, eu falo, não, Carol, eu quero que você faça um Beef Wellington Pet. E a gente ri, brinca, né? Claro que, gente, não, é só uma brincadeira, então não vou atrapalhar a agenda da Carol pra ela fazer o Beef Wellington Pet. Mas não aconteceu que uma aluna nos mandou a foto da versão do Beef Wellington, essa aluna que nos acompanhava nas aulas, principalmente essas lives ao vivo, eu e a Carol, que são raras, né? Então acompanhava, já viu cobrando ela uma, já viu cobrando ela 2, falou, resolveu de fazer também, era algum final de semana especial. E ela fez, gente, a gente achou o máximo. E é isso que a gente quer com a comunidade. Que vocês tenham capacidade de caminhar com as próprias pernas. Imagina, ela fez uma receita totalmente exclusiva, né? Que não tem embasamento. Ela pegou as informações que ela aprendeu no curso, ingredientes, texturas de massas e coisas aradas e criou a receita dela. É isso que a gente quer ver. Parabéns para todo mundo. Muito obrigada, queridos alunos, por estarem aqui comigo. Bem-vindos, novos alunos. E você que está aqui me assistindo, pensando, será que vou, será que não vou? Gente, faz a inscrição lá. Em 7 dias, se você se arrepender, é só você pedir o teu dinheiro de volta, que a gente devolve sem fazer nenhuma pergunta, tá? Então vai lá e confere com os seus próprios olhos. Essa é a dica que eu posso dar, mais valiosa da aula de hoje. Muito obrigada, gente. Boa noite e até segunda-feira.